Eleições americanas, como será que funciona? Você sabe como que elas vão influenciar os seus investimentos? Eu sou Luísa Dauer. Meu nome é Pedro Melucci. Você está no Invest.doc. Antes de prosseguir, não deixe de curtir, se inscrever, acionar o sininho e comentar. Para começar, o pessoal da Levante disponibilizou um relatório sobre as eleições americanas. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição para você poder baixar e entender melhor e como que isso vai influenciar os seus investimentos. Lu, explica pra gente como é que funciona as eleições nos Estados Unidos e por que elas são diferentes das eleições aqui no Brasil. Totalmente diferentes. Aqui no Brasil a gente tem eleição direta, onde a gente realmente vai lá e escolhe o candidato. A gente vota diretamente para presidente, para outros tipos de cargo. Nos Estados Unidos é uma eleição indireta. E essa eleição indireta ela é feita pelo colégio eleitoral. Então nós temos duas fases muito importantes, que são as primárias e depois a gente vai ter os delegados. As primárias são, antes de começar, você não sabe quem é o candidato, os partidos se reúnem, eles decidem quem eles vão eleger para competir e isso não tem interferência do cidadão, eles não conseguem opinar, então são os próprios partidos que elegem as pessoas que vão ser levadas para a eleição. Depois disso, é aberto para que você vá lá e faça o voto. Lembrando que o voto nos Estados Unidos, ele não é obrigatório, então isso também interfere bastante, porque você não vai ter 100% do eleitorado votando no candidato. Inclusive, o que acontece muito nos Estados Unidos é que algumas parcelas de eleitorados são mais ativas do que outras. Então nem sempre você consegue fazer com que uma certa parcela, que às vezes representa uma grande quantidade da população, saia de casa para fazer a votação, para ir à votação. E depois a gente tem a questão dos delegados. São delegados por estado que representam parcela da população. Então, quanto maior o estado, maior o número de delegados. Nos Estados Unidos são 538 delegados no total e cada estado vai ter um número diferente. Então são esses caras, esses delegados que fazem as escolhas a partir do meu voto. Exato. Então eu voto para eleger os delegados que vão fazer a escolha. E o número de delegados é diferente por estado e os estados também agem diferente. Então tem estado que se a maioria da população votou em um certo candidato, ele vai lá e todos os delegados aderem a isso. São os estados The Winner Take It All. Basicamente isso. No inglês, ó, top! Também tem os estados de proporção. Então, tem os estados que levam em relação, se a população votou 70% em um candidato, os votos dos delegados vão ser 70% também. O resto pode ser dividido com outro partido. Tem estado que também fica na dúvida, que são os estados que são swing, que você não tem uma população que está 100% democrata ou 100% republicana. Isso faz toda a diferença na hora da votação. Então, no fim, faz a reunião de todos os delegados, junta todos os votos e a pessoa que vai ser eleita é aquela que tem a maioria dos delegados. Então não é a maioria da população. Exato. Então, por isso que aconteceu da última eleição do Trump ser eleito, mesmo com a Hillary Clinton tendo a maioria das pessoas votantes, mas não dos delegados. Vamos fazer rapidinho um bate-bola dos dois cenários, se o Biden ganhar ou se o Trump ganhar. O que acontece? Eu faço a pergunta e você responde. Beleza. Bolsa Americana. Na Bolsa Americana, se o Biden vencer, a tendência é uma manutenção do nível da Bolsa ou uma queda, enquanto se o Trump se mantiver no poder, a tendência é de uma alta na Bolsa Americana. Isso acontece porque, do ponto de vista fiscal, o Trump ele tende a manter a política mais ou menos da forma que está, ou seja, uma tributação muito baixa sobre o grande capital, sobre as grandes empresas, enquanto que o Biden vai pelo caminho contrário. Com o Trump, a taxa básica de juros da economia tende a se manter muito próximo do patamar de zero, ou seja, as empresas, para conseguir se alavancar, vão ter uma facilidade muito maior. Enquanto que o Biden, novamente, vai pelo caminho contrário do Trump. Ele tende a manter uma taxa básica de juros da economia americana um pouquinho mais alta, então as empresas teriam uma dificuldade maior de conseguir alcançar esses insumos financeiros para uma alavancagem. Preço do dólar real. Então, a expectativa é que se o Trump ganhar, o dólar tende a se manter ou aumentar. E ao contrário, se o Biden ganhar, o dólar tem uma expectativa de descer um pouco mais. Mas o que você tem que comentar sobre isso? O Trump, ele já comentado anteriormente, o candidato do dólar forte. O Trump, ele, pelas políticas financeiras e monetárias dele, ele tende a fazer com que mais dinheiro entre nos Estados Unidos a partir da Bolsa de Valores, enquanto que o Biden, ele tende a criar uma fuga de capital dos Estados Unidos. Então, o investidor americano ele vai se sentir mais livre para investir em mercados mais emergentes, para investir fora dos Estados Unidos. Com essa fuga de capital, a balança econômica vai tender contra o dólar e daí a valorização do real e de outras moedas mais emergentes. O cenário de guerra comercial com a China.
Bem, com a China a gente tem uma grande plataforma eleitoral a partir do Donald Trump. O que a gente espera é que o Trump continue esse embate frontal com a China e é o que o eleitorado dele quer, o que o eleitorado dele espera, justamente porque a China, além de uma agressão comercial aos Estados Unidos, ela tem sido uma agressão cultural também. Ela é uma agressão à hegemonia dos Estados Unidos. Então, em certo sentido, todos os republicanos esperam que os Estados Unidos bata de frente e, basicamente, lute contra a China do ponto de vista econômico e cultural. Com relação às relações internacionais, as relações no geral, o Biden ele tem uma plataforma mais multilateralista, ou seja, ele pretende conversar com vários governos em vários locais do mundo. Então ele tende a fazer uma reaproximação maior com a Europa, ele tende a acalmar um pouco mais as relações com a China e tende, portanto, a ir no caminho contrário do Donald Trump. com relação às relações internacionais com o Brasil, o Trump tem uma aliança um pouco mais forte ideologicamente com o Bolsonaro. E o Biden já manifestou um pouco de indignação com relação à nossa Amazônia sendo queimada, ao Pantanal. Então eu acredito que a gente vai ter um pouco de problema com relação ao Biden. Se o Biden for eleito nos Estados Unidos, a gente vai ter que se readequar politicamente quanto aos americanos. Especialmente na questão ambiental. Sobre a política imigratória, isso é bem interessante, porque o Biden ele tem uma questão muito mais social. Então a expectativa é que venha uma política para adequar melhor com a imigração, aos povos que estão entrando no país. Bem diferente do Trump, que a gente já conhece, sabe que ele não é muito a favor dessa política social e muito menos com política para imigrantes. Então a gente vê uma barreira bem grande dos Estados Unidos com relação aos imigrantes. Eles vão refletir o que o eleitorado deles espera. Então, de um democrata se espera que ele seja mais aberto a todas as populações do mundo, enquanto que, no caso de um republicano, se espera que ele coloque os Estados Unidos, o americano, em primeiro lugar, e vem aquela ideia de que os outros povos roubam empregos americanos e tudo mais. Política tributária. Na política tributária, o que a gente espera do Joe Biden é um certo ajuste nas contas públicas e um certo caráter mais social. Então, a gente espera uma tributação maior do grande capital e dos grandes ricos também, em busca aí de um equilíbrio social maior entre as classes. Do lado do Trump, o que a gente espera é uma política de incentivo fiscal ao grande empresariado, às grandes empresas e ao desenvolvimento tecnológico, o que logicamente tem uma relação muito forte com a Bolsa de Valores e por isso também a gente espera um aumento na Bolsa. Com Biden, como a gente já falou aqui no vídeo, a gente espera uma taxa básica da economia americana um pouquinho mais alta, que deve levar o dinheiro da Bolsa Americana, da renda variável, para o Tesouro Americano, que vai facilitar a rolagem da dívida por lá. E isso, lógico, tem uma influência direta com a visão de responsabilidade fiscal pelo governo americano. Com relação às relações comerciais. Bom, o Joe Biden, como a gente já falou, ele é muito mais multilateralista, então ele deve reconstruir pontes com a Europa e também dar um espaço maior para a China e um espaço maior para os países emergentes da América Latina, até pela proximidade geográfica que a gente tem com os Estados Unidos. Resta observar como vai ser a nossa habilidade política e econômica de frente a essa situação se o Biden ganhar. Será que a gente vai conseguir construir pontes com os Estados Unidos ou será que a gente vai, bem, pelo alinhamento ideológico com o Trump e a partir do Bolsonaro, queimar essas pontes e dar espaço para os outros países? O que a gente deve esperar do lado do Trump é uma rigidez maior com as relações comerciais com os países em volta, ou seja, uma dificuldade muito maior para a saída de capital dos Estados Unidos, um fechamento maior, o que a gente chama daquela política de America First. Vou contar um segredo, o Pedro é casado com uma americana. Não casado ainda, quer dizer, união estável. Faz o seu pedido aqui. Então, terça-feira agora, nos Estados Unidos, eleições, fique atento. Falou. Tchau.